Abra comigo, por favor, a palavra de Deus, a sua Bíblia, lá no livro, na verdade na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 2. Queria ler dois versículos, versículos 6 e 7. Colossenses 2, capítulo 2, os versos 6 e 7. Todos acharam? Colossenses 2, 6 e 7. Dando sequência aí aos empoderados, eu queria falar sobre o andar no Senhor. Andai nele, andar em Jesus. Interessante que a gente assiste o Rei Leão. Eu tive assistindo o Rei Leão essa semana passada com a tia Mica, e a gente vai vendo alguns detalhes, né? Impressionante da palavra de Deus, né? E principalmente essa questão da característica do filho parecido com o pai, né? Tanto o Ada estava aqui dando um spoiler, né, do filme. Não é spoiler porque é uma repetição do desenho animado, né? E é um desenho animado, mas é muito real. Parece que os animais são reais, né? E a questão do filho estar tão parecido com o pai que ele chega a mãe, né? A mãe não reconhece o filho porque ele deu uma sumida por alguns anos. E ela pensava que era o marido, e o irmão, né, o diabão lá, o Scar, pensando que era o irmão. E na verdade era o Simba, era aquele leãozinho que cresceu e que se parece com o pai. E essa tem que ser o nosso alvo, sermos parecidos com o pai. E o Senhor deseja que eu e você, que a gente seja parecido com Deus, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir. O interessante que no Novo Testamento, a igreja primitiva ali, os cristãos, eles começaram a ser chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, ou seja, pessoas parecidas com Jesus. E o que eu quero falar nessa noite é sobre esse assunto, sobre andar nele, ser baseado nele, estar envolvido com as coisas dele. Todos acharam, né? Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer e te louvar, porque a tua palavra, ela é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela tem o poder de falar aos nossos corações, de transformar a nossa vida, de nos dar direção e nos mostrar qual caminho eu devo andar. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Tu conheces, Senhor, como cada vida aqui entrou, as expectativas, as lutas, as dificuldades. Certamente algumas pessoas oraram pedindo que o Senhor falasse aos corações. Eu fiz isso, estou fazendo isso. Fala conosco, Pai, pois nós precisamos, desejamos ouvir a Tua voz. Fala ao coração de cada querido aqui presente. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Andai nele. Interessante que o texto, Paulo, ele vem falando aqui para essa igreja, e ele diz: como recebeste a Cristo. E tudo começa quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. A gente está falando de empoderados na Semana Jovem. Deu esse poder. Qual poder? De serem chamados filhos de Deus. Imagina nós, pecadores, separados de Deus, sem esperança. Não sei como você chegou na igreja, como você chegou até Jesus, mas eu cheguei desanimado, sem esperança, uma vida vazia, uma falta de paz.
que eu tentava preencher de várias maneiras e nada do que eu buscava preenchia o vazio do meu coração. E quando eu encontrei Jesus, me foi dado o poder de, mesmo sendo falho, pecador, mesmo estando separado de Deus, o Senhor me apoderou, ou me empoderou de me transformar em filho de Deus. Em pecador que eu era, separado de Deus, sem esperança, Ele me fez me tornar filho. Você pode se alegrar com isso? Você que já é filho, se alegrar porque Ele me deu esse poder, o poder de ser chamado filhos de Deus. E aí o texto está dizendo: olha, você que recebeu a Jesus, você agora deve andar nele. Como é que é isso, andar em Jesus? Andar nele é pisar em Jesus? O sentido literal, né? Tem gente que vai tudo pelo sentido literal. Pô, andar em Jesus é pisar em Jesus? Não, é andar nos seus passos. E andar, na minha concepção, tem a ver com progresso, com firmeza. Andar em Jesus é eu progredir, mas progredir com firmeza. Porque quando eu ando em Jesus, eu tenho segurança, eu tenho esperança. Quando Pedro estava ali no barco junto com os discípulos e estava uma tempestade, um vento, e as ondas estavam batendo no barco, e aqueles experientes pescadores achavam que o barco ia afundar, porque estava muito pesado aquela tempestade. De repente vem alguém andando, eles olham e por um momento acham que é um fantasma. Estavam tão atemorizados, tão com medo, que eles não conseguiram ver que era Jesus. Então Jesus, ele grita: sou eu. Então Pedro, ele fala: se é o Senhor, me chama, eu vou até o Senhor. Olha que loucura. E Jesus fala: pode vir. Enquanto Pedro desceu ali do barco, e ele foi andando nele, em Jesus. Ele foi olhando para Jesus. O foco de Pedro naquele momento era Jesus. E enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Andar nele é você andar com firmeza e com progresso, é você avançar. Quando nós conhecemos a Jesus, não tem como você não avançar. Nós avançamos na fé, avançamos numa vida melhor com Deus, uma vida de firmeza, de certeza de que Ele nos garante a vitória, que Ele nos deu a salvação. Andar nele tem a ver com ação. Eu estava parado, eu estava prostrado, mas quando Jesus entrou na minha vida, agora eu tenho uma ação. Eu já não estou mais tentando viver, sobrevivendo. Em Jesus eu avanço. Em Jesus eu tenho perspectiva, eu ando nele, eu tenho perseverança. Falava para vocês, nesses 38 anos com Jesus, que Jesus tem tido misericórdia da minha vida, a gente tem avançado. E como tem sido bom poder olhar para frente, avançar, perseverar, olhar para Jesus sabendo que Ele não nos desampara. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo limitado, nós em Cristo Jesus nós avançamos com perseverança. E andar nele é um hábito. Eu ando em Jesus. Quando eu acordo, eu oro, eu busco ao Senhor, e naquele dia eu vou andar em Jesus. Andar na palavra, baseado naquilo que foi pregado na semana, baseado na palavra que eu ouvi, baseado na leitura bíblica diária que eu fiz. Está aí um hábito muito bom para você, fazer a tua devocional. Então você começa a andar nele, não mais segundo aquilo que você acha que é melhor, segundo aquilo que você acha que vamos fazer desse jeito, como antigamente alguns faziam. Antes de sair de casa, abriam um horóscopo, e lá no horóscopo eles iam ler que cor de roupa deviam vestir, como é que ia ser o dia. Hoje nós temos a palavra, e a palavra ela nos dá direção, e nós devemos então andar nele, baseado nele. E também andar nele fala de caminho.
andai no caminho, andai em Jesus, que é o caminho, é a verdade e a vida. Amém? Lá em João 14,6, o Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminhai nele, fala do evangelho vivo. Se você quiser anotar, lá em Hebreus 10:20, diz que o evangelho é um caminho vivo. Caminho vivo. E eu viajo, né? Eu fico imaginando um caminho vivo como um caminho que se mexe, que tem movimento. E quando eu estou andando nesse evangelho, ele me dirige, ele se movimenta, é vivo. Então o caminho te leva para lá, te leva para cá, tira você das encrencas, te leva para um lugar melhor. É um caminho vivo. Esse caminho também, eu estava lendo aqui, é interessante que na igreja primitiva, as pessoas começaram a identificar os crentes como aqueles que eram do caminho. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, 19, 22, fala algumas situações que o próprio Paulo, quando ele perseguia a igreja, aqui ele está dando um testemunho, e ele diz: então eu comecei a perseguir aqueles que eram do caminho. Então o caminho tem a ver com identidade cristã. Quando eu estou andando no caminho, eu estou dizendo o seguinte: eu sou de Jesus, eu creio nele, e eu ando nele. E olha, não é só isso não, eu sou filho dele. E todos aqueles que o recebem é dado o poder de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O caminho. O texto diz também que nós andamos nele, mas também nós nele somos radicados. Essa palavra radicados, ela tem a ver com arraigados ou enraizados. Nós temos raiz em Jesus. Nós somos enraizados, ou seja, nós temos uma base que é Jesus. E por conta disso, nós não caímos de qualquer maneira, porque nós temos raiz. Já viu uma árvore? Quanto maior a árvore, quanto mais alta a árvore, maior é a sua raiz, mais profundo é a sua raiz, para que, vendo os ventos, as tempestades, aquela árvore possa estar firme, aquele caule está firme, porque ela é muito alta, mas a raiz também é muito profunda. E quando nós estamos enraizados ou arraigados e radicados nele, nós estamos fortes, amém? Nós temos a força do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa também que eu vejo nesse texto, diz que nós somos edificados. Quando nós andamos nele, nós somos edificados nele, edificados em Jesus. Edificar significa construir, erguer, levantar um edifício. Jesus é a nossa base, e tendo Cristo como base, o nosso edifício, ele é perfeito. E por mais que venham as lutas e as dificuldades, nós somos firmados nele, que é a nossa rocha. Lá em Efésios 2:20 diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Desculpa, isso é Mateus 16:18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos edificados sobre a rocha, que é Jesus, e as portas do inferno não prevalecem sobre essa igreja que está edificada, que está arraigada, que está enraizada na rocha, que é Jesus. Em Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos edificados em Jesus, e como edificação de Deus, nós somos o templo do Espírito,
Por isso que nós devemos ter uma vida em santificação, uma vida em santidade, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. E na vida cristã, essa luta, essa busca de santificação é uma coisa diária, até a eternidade, até irmos para o céu. É uma luta, é um desejo, é uma luta da carne contra o Espírito, onde nós desejamos e pretendemos agradar a Deus na nossa maneira de viver, porque é uma luta muito grande. A carne querendo se alimentar dos prazeres, mas o Espírito querendo ser cheio de Deus. Então há uma luta muito grande entre você agradar a Deus. Por isso que muitas vezes é difícil você ir à igreja. Aparece um monte de compromisso, aparece um monte de situação. Aí você se compromete: não, essa semana eu vou nos cultos, ou essa semana eu vou ler a palavra todo dia, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. E virá lutas e dificuldades, porque é uma luta muito grande da carne contra o Espírito. E quantas vezes você fica com sono, mas não consegue pegar no sono, não consegue dormir. E eu quero te dar um remédio para você dormir logo. Leia a Bíblia, porque é impressionante, quando você vai ler a palavra te dá sono, não é? Como é difícil a gente fazer uma leitura, vamos dizer assim: não, agora eu vou ler o Evangelho de João. Aí você lê no primeiro dia, no segundo dia, aí chega no terceiro dia, aparece alguma coisa, um impedimento, você já está desanimado, e aí você não prossegue, você não continua aquela leitura. É uma luta, mas amados, é isso aí, a nossa vida é de luta. Mas se eu ando nele, eu posso ter a certeza que ele me fortalece, que ele me abençoa, e que certamente ele vai nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto fala também de radicados, edificados e confirmados na fé. Nós devemos ser confirmados na fé. Qual o segredo para que eu esteja confirmado nessa fé? Qual o segredo para que eu como cristão, você como cristão, você possa estar confirmados na fé? Meu irmão, o segredo é na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ajuda a andar nele, a estar radicado nele, a estar edificado, baseado nele. A palavra de Deus me ajuda a estar confirmado na fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A minha fé, ela vai ser confirmada a partir do momento que eu ouço a palavra, seja ela pregada, seja ela na minha devocional, na minha leitura diária, na minha leitura, na minha devocional. A fé, ela vai ser acrescida a partir do momento que eu leio a palavra, que eu medito nessa palavra, porque dessa forma eu cresço. A palavra de Deus, ela deve ser a minha base, e ela deve ser também o meu alicerce. Eu gosto de um texto lá em Mateus 24, que fala justamente sobre isso. Mateus 7:24, desculpa. Que Jesus, ele conta uma parábola. Você já conhece esse texto? Eu gosto muito desse texto porque ele me ajuda a entender como eu devo viver com Deus. Uma forma simples, prática. E ele então conta a parábola das duas casas. Aquele homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Eu já estudei um pouquinho sobre isso, e assim, me vem no coração entendimento de que esse homem, ele construiu a casa sobre a areia porque era mais fácil, não precisava cavar, era só construir, o alicerce ali ia ser fácil. Já o outro homem, o homem prudente, e a parábola que Jesus conta é o seguinte: que aquele que construiu a casa sobre a areia foi o que ouviu a palavra, mas não praticou. Ouviu por um ouvido, saiu pelo outro, estava no culto, mas não praticou.
Já o homem prudente é aquele que ouviu a mesma palavra, mas ele pôs em prática. Ele guardou no coração. No dia a dia ele colocou em prática aquela palavra. Então o que ele fez? Ele construiu a sua casa sobre a rocha. E o que isso dá de trabalho? A rocha, ela é dura. Então, para você enfincar e colocar um alicerce na rocha, dá muito mais trabalho. Tem que furar, tem que cavar, tem que perfurar. Mas diz o texto que o que construiu sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade, veio as lutas, veio as dificuldades que todos nós temos. E diz o texto que grande foi a sua ruína, porque estava edificado sobre a areia. Já o que foi prudente, que ouviu e praticou a palavra, diz que veio o vento, veio a chuva, os rios subiram e bateu com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava firmada na rocha, ela estava firmada em Jesus. E eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na vida do cristão que está firme em Jesus. Quantas lutas eu não passei, quantas dificuldades eu não passei nesses 38 anos. Quantas lutas a igreja mesmo, como igreja, não passou nesses 40 anos. E por que não caiu? Porque o Senhor foi misericordioso em primeiro lugar, mas em segundo lugar, porque nós estamos firmados na rocha. E se estamos firmados na rocha, a casa pode até dar uma balançada, mas não cai, porque estamos firmados no Senhor. A palavra de Deus, amados, ela é muito importante. E sabe, nós somos livres, falando um pouquinho com os jovens, nós somos livres para fazer o que nós desejamos fazer. Eu tenho o direito de escolher, né? Talvez o jovem diga assim: eu não tenho direito a me divertir? Sim, você tem direito a se divertir, tem direito a curtir a vida, desde que você que quer agradar a Deus, desde que as tuas escolhas não venham agredir a palavra de Deus. Eu, novo convertido, lá com meus 15 anos, eu aprendi isso. E todas as decisões que eu ia tomar, eu procurava saber o que a palavra de Deus me falava sobre isso. Ou se eu não soubesse, eu perguntava para alguém mais experiente: o que a palavra de Deus fala sobre isso? E um professor maravilhoso, que ele está em tudo que é lugar, aonde você estiver, que é o Espírito Santo, ele te ensina. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito que eu sou salvo. O Espírito Santo, ele me consola. O Espírito Santo também me adverte. Em muitas situações eu não precisei perguntar para ninguém, o próprio Espírito Santo de Deus me falou: não, está errado fazer isso. Quantas situações que você vai fazer e o coração te incomoda, algo te incomoda, é o Espírito de Deus falando: não faça. E muitas vezes nós insistimos, desobedecemos e fazemos a coisa errada. Por exemplo, eu posso transar antes do casamento? Pode. Poder pode. Eu posso beber? Tomar um goró? Pode. Eu posso ir na balada? Pode. Agora, o que a palavra de Deus, da qual estou edificada, diz sobre esses assuntos? Sobre beber, sobre transar antes do casamento, sobre tantas coisas. O que a palavra de Deus me diz? E essa é a questão. Se eu de fato quero andar nele, eu tenho que obedecer a palavra dele. Tudo me é permitido, diz lá em 1 Coríntios 6,12, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse é o segredo, não deixar que nada te domine.
que a palavra de Deus te domine, que a palavra de Deus te dê direção, que a palavra de Deus mostre o caminho que você deve andar. É andar nele, é estar baseado nele, é buscar fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amados, é maravilhoso andar com Jesus. A questão não é se eu posso ou se eu não posso. A questão é o seguinte: convém, edifica, agrada a Deus. Isso é para todos, não é só para os jovens não, para os mais velhos também. Convém, edifica. Como é que teus filhos, você que é mais velho aí, tem um grupo aqui, como é que teu filho, ele te encara? Lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus, ou lá vem o crente carnal? Ó, teu pai está chegando, pastor que fala isso, né? Teu pai está chegando, olha, todo mundo quietinho, como é que teu filho encara? Pô, o pai está chegando, que bom. O pai é bom, o pai é uma benção. Amados, nós precisamos ser confrontados diariamente por essa palavra, porque é da vontade de Deus que eu e você, que a gente tenha uma vida boa, uma vida abençoada, mas tem um preço. O preço é obedecer a sua palavra. E esse é o preço para termos uma vida abençoada. Porque você vai dizer assim: ah, mas eu não quero ser radical. Radicalismo não leva a lugar nenhum. Porém, a palavra de Deus, ela é radical. É sim, sim, não, não. O que passa disso não é de Deus. Ou é sim, ou é não. Não tem meio termo. Não tem vida com Deus meia boca. Ah, eu sou meio crente. Ou você é, ou você não é. Lá em Apocalipse diz: ou você é quente, ou você é frio. Morno, meia boca, um dia eu estou legal, outro dia eu não estou legal, é vomitado. Alguém já tomou água morna? Eu tive essa experiência. A água morna te faz vomitar. Então ele usou um exemplo bem característico. Ou você é, ou você não é. A palavra de Deus, ela é radical. E mais gostoso de tudo isso na vida com Deus, você não está sozinho, meu irmão. Quando você toma a decisão de buscar a Deus, de agradar a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele intercede, ele vai à tua frente, ele te fortalece, ele te orienta, ele te consola. Você não está sozinho. Não é aquela: ah, eu vou tomar uma decisão, eu vou na minha força. Não, porque nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pequenos. Mas quando eu tomo a decisão de agradar a Deus, de andar nele, porque na verdade aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta a essa igreja, o desejo do apóstolo Paulo era o progresso espiritual dessa igreja. Eu, como pastor, o meu desejo é o teu progresso espiritual, meu querido, que você progrida. Você que é jovem, adolescente, que você possa chegar nos seus 50 e poucos anos, como eu, e dizer: valeu a pena. Valeu a pena gastar a minha adolescência, a minha juventude na casa de Deus, nas coisas de Deus. E você mais velho, que talvez não teve essa experiência e chegou um pouco mais tarde na igreja, poder dizer: eu fiz um monte de besteira, mas agora eu sou uma nova criatura, e agora em diante eu vou andar nele. Esse é o meu desejo. Desejo da igreja, da liderança da igreja, como o apóstolo Paulo, é pelo teu progresso espiritual, que você cresça, que você avance,
e que você seja um instrumento nas mãos dele, para que outros conheçam esse Deus, para que outros possam ter essa vida maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. As pessoas estão se matando. O índice de suicídio no nosso país é enorme, e ainda mais na nossa região. É uma das cidades que mais tem suicídio, não só de adolescentes, de crianças também, não só de jovens, mas de idosos também. É assustador. As pessoas estão precisando de ouvir uma palavra que traga vida, porque eles estão encontrando lá fora a morte. E nós temos essa palavra, meu irmão. Eu e você, nós conhecemos a palavra. E porque um dia eu tomei a decisão, o Senhor, o Espírito de Deus tocou no meu coração e eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu me tornei filho de Deus e a minha vida foi transformada. E aquele vazio, aquela angústia, eu sofria de insônia, mano. Eu não conseguia dormir. Quando eu ia pegar no sono, já no cansaço, o dia já estava amanhecendo e eu tinha que me levantar para trabalhar. Imagina como era o meu dia. Eu já estava vivendo isso vários meses. Tinha ido em médicos, minha mãe me levou, eu era garoto. Minha mãe começou a me levar em religião, eu fui em vários lugares. Mas alguém falou de Jesus. E graças a Deus que o Senhor levantou essa pessoa para falar de Jesus, um amigo meu, da minha idade. Ele falou: olha, Jesus pode mudar a tua vida, cara. E eu acreditei nisso. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu desejo isso para você, que você continue firme nesse Jesus. Sabe, a tua vida está uma porcaria, tua vida não tem valor, você acha que você não vale nada. Saiba que você tem muito valor. O Senhor te ama. Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer trabalhar no teu lar, na tua família. Você acha que como pastor a gente não tem luta? Você acha que os nossos filhos são perfeitos? A gente tem luta, tem dificuldade. Esse meu filho que está morando fora, ele sempre teve o sonho, desde os 18 anos, o desejo dele de morar no exterior, morar fora. E eu, quando foi 18 anos, eu falei para ele: meu, não tem condições de você ir morar fora agora, cara. Porque eu estava pensando na questão espiritual. Se esse moleque for morar fora, ele vai se acabar. Porque não tinha vida com Deus. E nós oramos e buscamos ao Senhor, e clamei, e eu e a mãe, a tia Mica, jejuamos, e até que ele desistiu dessa ideia. Mas agora, já casado, ele chegou, vai fazer 1 ano agora, em agosto do ano passado. Pai, a gente está querendo morar fora, quer estudar, quer fazer algumas coisas. Cara, é casado, como é que tu fala? Não vai não, fica aqui. E nós orientamos, oramos, e Deus foi dando direção. E a única coisa que eu falava para ele é o seguinte: filho, se envolva com Deus, busque a Deus, vai para a casa do Senhor, procure uma igreja. E é para minha alegria, esses dias ele estava trabalhando e a mãe falou: coitadinha da Patrícia, né, que é a esposa dele, está ficando sozinha em casa, e você trabalhando até tarde, como é que é isso e tal. Ele falou: mãe, você não entendeu, aqui a gente não fica sozinho, o povo da igreja está com a gente. O cara está envolvido, meu. Ele fica o domingo inteiro na igreja. Ele chega lá, Luizinho, hein? O culto começa às 10h30, ele chega às 7 para montar a bateria, montar a igreja. O Luizinho, você conhece o Luizinho? Na quarta-feira tem célula, o cara já até pregou na célula. Na quinta-feira tem ensaio, o cara já deu testemunho. Esses dias eu estava assistindo um culto online todo domingo,
e lá são 4 horas a menos, né, no fuso. Então o culto começa às 10h30, para nós é 2h30 da tarde. E eu estava assistindo e já estava com sono, e já era umas 3h30 da tarde, diante do louvor. Falei, vou descansar um pouco. Daqui a pouco o pastor queria chamar o Luizão lá, eles chamam o Luizinho de Luizão, né, porque o cara cresceu, né. E o cara deu um testemunho, meu. E eu acordei a mãe, bem, o Luizinho está dando um testemunho. Mas sabe o que aconteceu na vida dele? Ele decidiu andar em Jesus. Ele decidiu levar Deus a sério. E sabe o que acontece quando nós decidimos levar Jesus a sério? Deus leva a sério também a nossa experiência, e Ele muda a nossa história. Sabe, meu irmão, talvez você que é jovem, adolescente, você está aí na pegada da tua mãe e do teu pai. Tudo bem, que bênção. Você que tem que ter a tua experiência. A experiência do teu pai e da tua mãe é deles. Você tem que ter Jesus como Senhor e Salvador no teu coração, como um dia eu fiz. Andar nele. E sabe, quando nós começamos a andar em Jesus, as lutas não acabam. É um mar de rosas? Não, tem muita luta. Mas agora você não está sozinho. Você não está batendo a cabeça. O Senhor te dirige. O Senhor te abençoa. O Senhor te guarda. E aí ele deu testemunho, para terminar. Aí o pai quase caiu da cama, que eu estava deitado ouvindo, assistindo. E aí por final o pastor falou assim: olha, eu não conheço os pais ainda do Luiz, mas eu já gosto deles, porque ele pôde ensinar a palavra de Deus para ele. Aí eu falei, meu Deus, como esse moleque deu trabalho. Quando eu for visitar ele, eu vou conversar com esse pastor. Falou, pastor, o cara agora mudou de vida, mas olha, ele me deu trabalho. Quantas madrugadas. Só a graça, né, Ada? Só a graça. O Ada, porque o Ada acompanhou um pouquinho. Mas Deus, Ele pode. Por isso, meu irmão, você que tem filho que está longe do Senhor, não desista. Busca o Senhor, anda nele, que o Senhor vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém? Vale a pena confiar, vale a pena buscar esse Deus em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, por favor. O texto diz: como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E eu quero fazer um apelo para você. O apóstolo Paulo estava aqui apelando, porque o desejo dele era o progresso espiritual daquela igreja. Esse é o meu desejo também, que você possa progredir espiritualmente na fé, como pai, como mãe, como vó, como bisavó, como irmão, como tio, que você possa progredir na fé, andando nele, confiado nele, arraigado, edificado nele e confirmado nele. Confirmada a tua fé nele. Quando eu estava orando e pensando o que eu vou pregar hoje, eu pensei, Senhor, seja uma palavra que fale aos corações, seja uma palavra que possa tocar nas vidas. E o Senhor começou a mexer comigo. E se Deus falou ao teu coração, meu irmão, eu gostaria que você fechasse teus olhos agora. E se de alguma maneira essa palavra está te motivando a que você que recebeu a Cristo, você ande nele, que você esteja radicado, edificado e confirmado nele, que você possa colocar a tua vida diante do Senhor. Você possa fechar teus olhos e repete uma oração comigo, você que deseja andar nele. Repita assim: querido Deus e Pai. Pode repetir em voz alta: querido Deus e Pai, ao ouvir a tua palavra, eu quero, Senhor, andar no Senhor.
Eu quero, Senhor, obedecer ao Senhor. Eu quero ser edificado no Senhor. Eu quero ser arraigado no Senhor, enraizado em Ti. E nas decisões da minha vida, que o Senhor vá à minha frente, que o Senhor me dê direção, que o Senhor me dê graça. Senhor, eu Te conheço, mas eu quero andar mais e mais contigo. Eu já tive uma experiência com o Senhor, mas eu quero Te servir mais e mais. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Eu quero ser bênção para o próximo. Eu quero ser, ó Pai, um instrumento do Senhor, para que outros conheçam esse Senhor que eu sirvo. Para isso, Pai, me ajuda, me orienta, me guarda. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Essa oração é para os crentes. Eu vi que o pessoal ficou meio na dúvida. É para você que já tem Jesus, mas que quer confirmar essa tua experiência de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom filho, um bom irmão. E quando eu digo bom, não é em nós, mas é nele, firmado nele, para que você tenha uma vida tranquila na presença do Senhor. Vale a pena, meu irmão. Graças a Deus, eu tive a experiência de conhecer Jesus na minha adolescência. Eu conheci a minha namorada aqui na igreja. Nós nos casamos aqui. Tivemos nossos filhos. Eu pude criar meus filhos no caminho do Senhor. Não é fácil, é luta, mas vale a pena. E a gente vê os frutos. E eu não sou eu melhor que você. Da mesma maneira, Deus tem feito isso na tua vida. Tem te abençoado, tem te guardado. Mas não desista, meu irmão, persevere. Vai ter luta no lar, vai ter luta com os pais, vai ter luta com os filhos. Não desista. Busque ao Senhor, que Ele vai responder o teu pedido, a tua oração. Vale a pena. Por mais que, mas meu filho está dando muito trabalho. Não desista, meu irmão. O diabo quer que você entregue. Não entrega. Foi Deus que te deu. Então não abra mão. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não abra mão. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não abra mão. É pecado? Confessa e deixa. Não abra mão. Confessa, deixa e alcança a misericórdia em nome de Jesus. Vai na palavra, querido, que o Senhor vai te dar direção, Ele vai te dar graça, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Pode crer, pode confiar.